Pessoal, muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol. E nesse dia de hoje, então, nós vamos nesta segunda-feira fazer aqui esse vídeo, que é um vídeo do nosso quadro tradicional aqui, Momento Blaugrana, tá? Onde a gente fala das informações do Barcelona, traz informações do Barça, fala do momento do Barça, mas nós estamos em intervalo de temporada europeia. Mas esse vídeo vai ser para nós fazermos a retrospectiva da temporada 22-23 e a partir daí uma perspectiva para o futuro do Barça, beleza? Antes eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, tá o like aí, ó, muito importante. A inscrição aí é de graça, não custa nada. Do lado vai ter o sininho, tu ativa aí, tu vai ser sempre notificado quando eu entrar de novo aqui no canal. Também na descrição do vídeo vai estar o Instagram e o Facebook do canal, tu acompanha por lá, beleza? Lá a gente sempre posta informações também relacionadas ao Barça, ao Inter, né, o meu Inter, eu sou colorado aí. Tá? Então bora. Bom, pessoal, vamos começar então a retrospectiva do Barcelona. Vamos começar com as contratações. O Barcelona nessa temporada, ele ainda vivia uma crise financeira, sim, ainda vivia uma certa instabilidade financeira, mas eu acho que dá pra dizer que esse foi o momento do pior já passou, a ponto do Laporta ter feito tantas alavancadas financeiras, tantas vendas de direitos televisivos, fechou parcerias que ajudaram muito bem financeiramente o clube, né? A parceria com a Spotify, principal aí patrocinadora, novos patrocinadores, teve vendas importantes a partir da temporada passada, que permitiu que o Laporta pudesse fazer contratações. Alguns jogadores que realmente não estavam mais acrescentando no clube, por exemplo, o Lenglet foi emprestado para o Tottenham, o Umtiti finalmente então foi vendido, ele que já não vinha ganhando espaço. Alguns jogadores até da temporada passada, né? Teve aí o Aubameyang, Adama Traoré, Luke de Jong, vários jogadores da temporada passada saíram, e assim o Barça conseguiu fazer umas contratações boas, tá? Junto com o Matteo Alemany, que foi crucial, o Barcelona conseguiu contratar, pelo menos para cada área, setor do time. O Barcelona contratou aí o Kessié, né, pro meio campo. Vamos começar da zaga, tá? Zaga, o Barcelona contratou o Jules Koundé, né? O Koundé, que foi uma excelente contratação, que inicialmente, na verdade, tinha vindo pra zaga, né? Tinha vindo pra ser zagueiro. E aí ele acabou, querendo ou não, meio que passando a ser lateral, né? Ele passou a ser lateral, improvisado, e ali jogou bem e ficou ali, né? Ficou ali, na verdade, jogando nas duas, mas mais como lateral, o Jules Koundé, uma excelente contratação. Barcelona também contratou para lateral o Marcos Alonso, tá? Que foi uma contratação que não necessariamente veio para ser titular, teve algumas poucas partidas que ele começou como titular, mas ele foi aquele reserva, aquele jogador para grupo, né? Suficiente. O Christensen, que não sei se quando ele veio ele tinha uma titularidade certeira, mas que ao longo do tempo, com o Koundé como lateral, e ao longo do tempo da temporada, as boas atuações dele, ele conquistou espaço no time titular, e conseguiu por muitas vezes na temporada fazer parceria de zaga com o Araújo, tá? No meio campo o Barça contratou o Kessié, né? Eu acho que o Kessié foi um acréscimo importante pro meio campo do Barça, para grupo pelo menos, não que ele tenha sido um titular ali, mas ele conseguiu acrescentar no grupo. O Barcelona contratou pro ataque, acho que foi uma área que o Barça conseguiu dar uma boa renovada, contratou Rafinha, joia brasileira, e é importante ter jogadores brasileiros até para ter uma boa mídia no Brasil, mas a joia brasileira Rafinha, que para a primeira temporada acho que foi bom, foi bem, né? Não, muitos queriam o Rafinha do Leeds que destruía lá. Eu acho que ele foi bem, teve um período de adaptação que é normal. O Lewandowski, que foi a melhor contratação. Essa não tem nem como discutir. Foi a melhor contratação que o Barcelona fez. A melhor, sem sombra de dúvidas, tá? A contratação aí, a contratação para vender camisa, o melhor jogador do mundo. Teve sim uma temporada também de adaptação, mas acabou como artilheiro da La Liga. Então fica aí, tá? O Barcelona também teve anúncio de jovens jogadores, né? Teve aí o Julian Araújo, cuidar para não errar o nome dessa vez. Julian Araújo, né, um jovem, o Pablo Torre também, jovem. E eu creio que era isso, cara. Acho que eu não tô me esquecendo de ninguém. Por muitas vezes na temporada o ataque do Barça foi Dembélé, Rafinha e Leva. Algumas vezes teve que ser Gavi, né, e Leva ali o Rafinha. Mas não tô me esquecendo de nenhuma contratação, cara. Creio que era isso, né?
Mas vamos lá. Essa temporada também foi determinante para o Barcelona ter algumas mudanças de posições. Por exemplo, jogadores que não eram firmados titulares na temporada passada passaram a ser nessa. Um exemplo é o Baldé. Baldé foi a temporada do Baldé conquistar a titularidade de vez. O Baldé, o Gavi e o Pedri, né, foi a temporada onde também eu acho que de vez eles decretaram a sua boa titularidade. Né? Hoje o Gavi e o Pedri tu não pode tirar do time. E tem um De Jong que eu acho que voltou à sua melhor forma nessa temporada. Na temporada anterior ele não tinha ido bem, tá? Ele não teve uma boa temporada de 21-22. Nessa, 22-23, eu acho que ele voltou para o seu grande momento. E também foi uma temporada de encerramento de alguns ciclos no Barcelona. Jordi Alba, que anunciou agora no final a sua saída. Busquets, né? O Busquets, nosso capitão camisa 5. E a que foi um pouquinho mais cedo, que foi a do Gerard Piqué. Né, o Piqué anunciou, mas aí foi lá no meio da temporada, foi bem mais cedo, bem antes. Eu tava esquecendo, entre as saídas do Barcelona também teve o Memphis, né? O Memphis chegou a começar parte da temporada com o Barcelona, mas também saiu cedo aí o Memphis. Então foi conclusão de ciclos de jogadores que são sempre eternamente do Barça, né? Aquela coisa que o Barcelona tem dos seus ídolos, né? Puyol, Iniesta, tu vê que eles podem ter terminado o contrato deles como jogador, mas eles sempre estão em alguma festividade, algo relacionado ao Barcelona. Mas vamos falar das competições, cara. Quero começar pelas competições europeias. O que deu errado na Champions pra gente cair? É ruim, eu não queria lembrar dessa parte, mas tem que ser. O que deu errado na Champions pra gente cair da fase de grupos? Pra mim é muito certo o que é. O Barcelona não começou a temporada como terminou. O Barcelona não terminou a temporada como começou. O Barça terminou a temporada muito bem. O Barça terminou a temporada bem e com perspectiva do futuro. A gente tem que entender, e quem não acompanha muito o Barça também tem que entender, quem se baseia na Champions para definir se o time tá bem ou não, tem que entender que o time também joga La Liga, que o time também joga a Copa do Rei, o time também tem outras competições. Então o Barça fez uma espetacular La Liga. E o Barcelona, ele, tipo, assim, nem no meio da temporada europeia acabou a fase de grupos. A gente teve Copa do Mundo, então o calendário também foi meio rápido, mais rápido que o normal. Então não tava nem no meio da temporada europeia o Barça tinha caído da fase de grupos. O Barça mal tinha começado a temporada. E o sorteio foi cruel, cara. O sorteio foi cruel. Caiu Bayern e Inter. Uma coisa é se cair Bayern e outros dois times de menor expressão, de países talvez com menos times campeões de Champions, mas logo caiu dois times que poderiam facilmente ser cabeça de chave, tá? Então, um grupo muito difícil e testes que talvez o Barça não estava pronto. Se fosse só o Bayern ou só a Inter, ok. Mas caiu logo um grupo que foi muito cruel, com o Barça, que vocês vão lembrar que o Leva estava nos seus primeiros jogos, ainda não estava fazendo seus primeiros gols. O Rafinha, cara, o Rafinha estava se adaptando ainda. O Barça não tinha o time titular definido ainda. Por um tempo o Araújo ficou lesionado, tá? E o Barça ainda não tinha se encontrado na temporada. Era a época que o Barça nem líder da Liga era ainda. E foi muito rápido. E aquele jogo contra a Inter também, o Piqué era o titular, tá? Pra vocês lembrarem. O Christensen não era o titular ainda. O Baldé ainda não era o titular. O Xavi não tinha ajeitado problemas que logo em seguida ele ajeitou. E aí teve aquele jogo contra a Inter que o Piqué teve aquele erro incrível. Outro jogo contra a Inter onde a bola pegou na mão era pra ter sido pênalti, que poderia ter mudado o rumo também ali do grupo. Então, cara, eu acho que acontece muito por isso, tá? Não dá pra gente se basear no que foi essa Champions do Barça, que foi um momento decepcionante. Mas na Europa... Chegou a cair aqui minha camisa do Barça. Mas na Europa League... A Europa League, cara, a Europa League eu acho que aí também é diferente. O Barça, de novo, pegou um dos times mais fortes que poderia ter pego. O Barça, de novo, pegou um dos mais fortes times que poderia ter pego. Que era quem? Que era o Manchester United, que, convenhamos, o Manchester United embalou, né? O Manchester United com Ten Hag embalou. E a nossa má sorte também foi não ter matado o jogo no Camp Nou. O Barcelona, por momentos, foi melhor que o United no Camp Nou. O Barcelona jogou tão bem quanto o United no Camp Nou, mas o Barça não matou o jogo, o Barça não venceu o jogo. Não foi claro. E no jogo da volta, a gente fez uma lista de jogadores lesionados. O Barça não tinha Pedri, não tinha Dembélé, se não me engano nem o Araújo jogou aquele jogo. Então o Barça estava cheio de jogadores por lesão, entendem?
Eu não sei se o Leva jogou. O Leva acho que sim. Mas, cara, o Barça tava cheio de jogadores lesionados. Cheio. Então, cara, eu acho que isso também foi cruel com o Barça. Cruel com o Barça. E ainda, cara, o Barcelona por muitas vezes nessa temporada teve jogadores lesionados e ainda assim conseguiu ter resultados que muitos times não têm quando tem um só lesionado. Então, talvez na temporada europeia foi decepção, mas pelo amor de Deus, eu acho que dá pra colocar esses poréns, né? Esses poréns. Mas não precisa voltar pra Europa League, tá, Barça? Vamos focar na Champions mesmo. Mas é isso, tá? Com todo respeito à Europa League, mas o lugar do Barça é na Champions, tá? Deixa a Europa League pro Sevilha fazer festa. A Europa League é um título importante, cara. Tu tá na Europa League, tu quer ganhar. Só que eu quero ver o meu Barça na Champions com todo respeito a essa competição, que é uma competição boa, que é a Europa League, beleza? Tá, pessoal, então eu espero que tenham entendido. Nada contra a Europa League, respeitando essa competição, é uma boa competição, mas eu quero ver o meu Barça na Champions. E acho que a torcida do Barcelona também concorda, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos sim para partes boas. Supercopa da Espanha. A Supercopa da Espanha aconteceu no mês de janeiro e eu acho que a Supercopa da Espanha decreta o grande momento do Barça na temporada. Porque pega esse momento, o Barcelona termina o período pré-Copa, depois dessas eliminações e tal, o Barça termina como líder da La Liga e é ali que o Barça abre os 6 pontos. Porque antes dali, o Barça tava tipo a 3, 4 pontos, a recém tinha pegado a liderança, contando com alguns tropeços do Real Madrid. Então que eu lembro ali, o Barça ganhou do Osasuna, que foi até o jogo que o Lewandowski foi expulso e tomou a suspensão lá. E ali o Barça decretou pontos à frente do seu rival. Não lembro exatamente se era 6, se era 9, mas ali o Barça conseguiu. Porque o Barça estava vindo de bons resultados na La Liga, mas estava sofrendo demais ainda nos seus jogos. Só que depois, né, que a volta da Copa, o Barcelona começa a não perder mais. O Barça começa a ganhar toda a rodada, o Barça começa a ganhar todo o jogo e o Barça começa a apresentar uma evolução incrível em todas as áreas do seu time, inclusive no ataque. Melhor momento do Leva na temporada, melhor momento do Rafinha na temporada, o melhor momento na transição meio e ataque. É um Barcelona que de novo volta a dar alegria pro seu torcedor. E aí o Barça começa com uma sequência incrível de vitórias e começa a ser líder. O Real Madrid perde uma aqui, perde outra. Quando vê, o Barça vai abrindo a cada rodada 6, 9 pontos. E a Supercopa da Espanha, acho que foi a prova do grande momento que o Barça estava tendo. Ainda que sofresse em alguns jogos, mas foi um Barcelona que enfrentou o Real Madrid, um Barcelona que enfrentou o Real Madrid do Vinícius Júnior, do Benzema, e o Barcelona simplesmente deu um show. O Barça meteu 3-0, lá nos minutos finais que tomou um gol. Mas poderia ter sido 4, 5, um Barça atento, que não desviava o olho, não desviava o pensamento em nenhum segundo do jogo. Um Barça que trocava passes e deu olé, né? O Barça fez o famoso olé. Tá, o que eu quero dizer, Olé? Era um Barça que trocava passes e o Real Madrid não ia nem tentar roubar a bola, porque o jogo já tava ganho, já tava 3-0 pro Barça. Então, né, cara, pra mim aquele jogo foi espetacular, 3-0 pro Barça, assim, o Barça ganha e é campeão da Supercopa da Espanha. Depois daquilo, o Barça tem um mês incrível de fevereiro, também só resultados positivos na La Liga e se isolando cada vez mais na liderança. Aí que vem as eliminações nas Copas, né? Então acho que o mês de março para abril. Abril foi muito difícil, cara, porque uma eliminação que o Barça demorou para superar foi a eliminação da Copa do Rei. A eliminação da Copa do Rei, o Barça ganhou na ida do Real Madrid. O Barça abriu aqueles 3, 4 El Clássicos seguidos ganhando do Real Madrid. O Barça ganhou uma na La Liga, ganhou outra ali. E foi muito El Clássico um atrás do outro, a ponto de que o Barça tinha ganho uns 3 seguidos e os caras iam ganhar uma hora. E assim, se o Real Madrid não ganha aquele clássico, eles terminam sem nenhum título na temporada, tá? Não sei também, claro, se aquilo ia afetar eles na Champions, uma possível eliminação. Só que eu acho que a maneira que aconteceu foi muito dolorosa, né? Onde foi um jogo onde tudo de pior aconteceu, houve um apagão no Barcelona e a gente tomou aquela goleada. E aí isso refletiu para depois de alguns jogos, porque os 2, 3 primeiros jogos depois daquele jogo da eliminação da Copa do Rei na La Liga foram terríveis. Um time apático, um time apagado. E aí eu também não vou pôr desculpa, mas as lesões complicaram também o Barcelona. Cara, eu lembro na verdade na ida eu acho que nem o Lewandowski não jogou. Na ida, cara, a gente tava... Bom, então complicado, muito complicado, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Agora fica a La Liga, então. O Barcelona é líder, vou colocar a tabela aí pra vocês, que beleza. Cara, valorizem, eu valorizo demais cada ponto, porque teve jogos que foram sofridos. Teve jogos que a gente foi ali até o último minuto pra ganhar de 1-0. Teve jogos que foram mais tranquilos, 3-0, 4-0.
Teve jogos que foi um show, tipo aquele contra o Atlético Bilbao, pra mim foi muito bom. Que o Barça vai lá e faz 2-0 com uma tranquilidade. Teve o jogo contra o Atlético de Madrid que a gente ganhou lá. Então, cara, cada ponto que o Barça foi conquistando é mérito, é merecimento, é trabalho, é chave, é Juan Laporta, né? É os nossos bons nomes Gavi, Pedri, Leva, Dembélé se destacando. Então foi difícil, mas conseguimos, conquistamos. E eu acho que esse título é importantíssimo. E eu não tô nem aí se o pessoal vai dizer, mas na Champions, dane-se. Ganhamos a La Liga é nossa, uma competição importantíssima que tem o nosso rival e não dava pra ficar tanto tempo mesmo sem ganhar a La Liga. Então, muito feliz. Foi uma das La Ligas assim, mais incríveis do Barcelona nos últimos anos. E eu até não sei se não é discutível que a campanha do Barça dessa talvez tenha sido melhor que a de 2019, que foi a lá com o Valverde. Talvez também, né? Não sei, mas essa foi muito garantido mesmo. O Barça não correu. O Barça foi campeão, cara, com 4 rodadas de antecedência o Barça foi campeão, tá? Pra mim, então, eleger assim, o pior jogo da temporada, tá? O Barcelona teve muitos jogos ruins. Eu acho que no jogo contra o United eu não posso listar porque o Barcelona foi eliminado jogando bem. O Barcelona foi eliminado jogando muito bem. E teve jogos horríveis na La Liga. Teve aquele jogo que o Barça contra o Almeria, que foi terrível. Teve um jogo, se não me engano, foi contra o Getafe, contra o Granada, que o Barça empatou pro 0-0 e não criou nada. Não fez nada no jogo. Mas pra mim, não tenho dúvida nenhuma que o pior jogo da temporada foi a derrota de 4-0 pro Real Madrid. Eu acho que foi o pior. Acho que na Copa do Rei ali, semifinal, não tenho dúvida nenhuma. Mas o melhor jogo da temporada pra mim é o da Supercopa da Espanha, a grande final. Também contra o Real Madrid, que o Barça faz 3-1. Não só porque o Barça ganha e porque o